Olá, mais um Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. E antes de falar do tema de hoje, eu quero agradecer a sua companhia e audiência aí ao longo da nossa programação. E lembrar que a sua participação é sempre muito importante. Faz o seguinte, tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Deixa ele registrado aí no seu celular e sempre que tiver alguma dúvida, manda pra gente, que a nossa equipe vai atrás de um especialista para esclarecer tudo para você. Agora sim, falando do programa de hoje, o nosso assunto hoje é com você, mulher. Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre menopausa, climatério. São termos aí que costumam ser bem confundidos, viu? E que causam problemão para a mulherada se não for esclarecido, se não for diagnosticado, se não tiver tratamento também, todo o acompanhamento. E quem vai ajudar a gente a entender melhor o que acontece com as mulheres, olha só, é a ginecologista Vanderleia Coelho, que está aqui na tela comigo, e ela também, olha só, é autora do livro Viva Sem Sofrer na Menopausa. Por isso, a gente convidou ela aqui para tirar todas as nossas dúvidas. Mas antes de começar o nosso bate-papo, muito obrigada por falar com a gente hoje. Nada, Vivi. Eu é que agradeço, né, por ter sido convidada, por estar aqui mais do que apresentando um livro que eu tenho certeza que vai impactar milhões de vidas, mas para estar esclarecendo dúvidas sobre essa fase da menopausa e do climatério, que apesar de acontecer para todas as mulheres, 100% das terráqueas ou estão ou vão em algum momento chegar nessa fase, mas elas não conhecem o que acontece com o corpo delas. E aí vem uma série de problemas, uma série de sintomas que afeta consideravelmente a qualidade de vida da mulher e ela não se dá conta. Eu ia falar exatamente isso, né? Não tem como fugir. A gente vai entrar no climatério, vai entrar na menopausa, mas mesmo assim, sendo tão comum para a vida da mulher, tem muita confusão. Então, eu já começo te perguntando: é ou não é a mesma coisa, menopausa e climatério? Então, o que acontece? Menopausa ficou muito popular o termo, mas menopausa, a nossa audiência tem que saber, vale para a nossa audiência feminina e masculina, porque os homens precisam saber também sobre o tema. Menopausa é a data da última menstruação retrospectiva, ou seja, vamos imaginar que a, a nossa audiência teve a Maria que está nos assistindo. A Maria menstruou ano passado, está com 50 anos, menstruou em abril de 2021, por exemplo. E agora, Maria, já estamos em agosto. Quando foi a última menstruação da Maria? Ano passado, mais de um ano sem menstruar, menopausa, conceitualmente. Então, menopausa é a data da última menstruação. Climatério, o que, que é? É todo um período interpretado pela medicina que inclui a pré-menopausa, a data da última menstruação, que é a menopausa, e a pós-menopausa. E a medicina diz que dura de 10, 15 até 20 anos, ou seja, quando dura o que eu trago para todas que estão nos assistindo, em teoria, você vai se adaptar. Mas eu quero que no discorrer trazer a consciência para a mulher que ela não tem que se adaptar a uma vida sofrida. O que acontece, Vivi, na questão da menopausa? Só voltando para o tema. Quando que é um marco na vida da mulher? Após os 40 anos. E dependendo de como é a vida dessa mulher, esses efeitos da pré-menopausa podem acontecer até antes. Só para que elas entendam, a pré-menopausa pode acontecer de 5 a 7 anos antes da menopausa. Olha que loucura. Então, ou seja, eu nem me dou conta, eu estou com 40, 42 anos, posso começar a ter sintomas, desde a irregularidade menstrual, não durmo tão bem, vou ficando mal-humorada, ou seja, ela vai tendo essas mudanças. A mulher vai ficando ansiosa, vai mudando a libido, ela vai engordando, não consegue mais emagrecer, vai mudando a forma corporal, ela sente que a pele vai mudando, ou seja, uma série de alterações relacionadas a declínio hormonal progressivo. Só que a mulher não está preparada. E aí, outra coisa que nós podemos falar no decorrer, quando alguém me pergunta, a menopausa passa? Eu penso que depois é importante nós colocarmos esse termo, porque é importante ela entender o que reflete a menopausa. Os nossos ovários se aposentam. É como se cada uma de nós nascesse com uma conta hormonal X na nossa conta corrente, sei lá, 500 mil reais, eu digo, são 500 mil óvulos. E a partir do momento que nós menstruamos, isso vale para todas nós, para toda a nossa audiência feminina, nós vamos consumindo todos os meses, faça chuva ou faça sol.
ou seja, vamos consumindo, é como se fosse uma conta verdinha, 500 mil células nos nossos ovários. Quando chega a 35 a 40 anos, eu digo que a nossa conta corrente vai ficando no amarelo, os sintomas começam a se apresentar, é por isso que todas as mulheres precisam ter essa consciência. Ela não sabe que isso acontece, porque a menopausa é muito mal interpretada como não menstruo mais ou tenho calorão. E é muito além disso. Não é só calorão, nós temos que tirar isso, desmistificar. E aí, quando a conta corrente acaba, os ovários falam, deu, a natureza, eu digo que ela dá uma judiada da mulher aí, porque ela não faz isso com o homem, ou seja, conta corrente hormonal no vermelho, menopausa apresentada, não produz mais nessa fase a progesterona, que é o primeiro hormônio que começa a cair, na sequência vai tendo queda de estrogênio, e na sequência lógica, o terceiro que cai é a testosterona, ou seja, 3 hormônios que são ativadores biológicos e na falta deles, uma série de sintomas acontecem. Para você ter uma ideia, Vivi, eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, os 76 sintomas da menopausa. Quem assiste fala, uau, é tudo isso, é tudo isso. E me fala uma coisa, como entender, são vários os sintomas, né? Que a mulher já está entrando nesse período aí. Você disse aí que pode levar até 7 anos para a última menopausa. E aí, como entender? Porque são sintomas que parecem do nosso dia a dia. Ah, eu não estou dormindo direito, eu estou mais irritada porque eu estou estressada, desregulou porque eu parei de tomar remédio, ou porque a minha vida está corrida e acabou mexendo com o meu organismo, né? Acaba se confundindo esses sintomas, então. Como saber? Super se confunde. Primeiro, a mulher tem que entender em que fase da vida. Eu digo que nós temos a primeira metade da vida, porque hoje a nossa expectativa de vida é de 78 anos, mais ou menos, mas eu digo que nós vamos passar os 100 anos, certeza, para quem está nos assistindo e vai aprender a se cuidar. Primeira metade da vida, mais ou menos 40 anos. Até aí, os hormônios dão conta. Então, se você tem uma vida estressante, porque isso que acontece com a mulher é multitarefa, cuida da casa, trabalha fora, tem que se cuidar, tem que ajudar a família. A mulher vive numa pressão muito grande. E todas nós acreditamos que nós damos conta. Nós até damos conta, nós temos essa facilidade de dar conta, mas na primeira metade da vida, enquanto os hormônios ainda estão nos dando suporte. E na segunda metade da vida, que vem para todo mundo, porque o declínio hormonal é irreversível. Só a queda da progesterona, que é o primeiro hormônio que cai, para a mulher que não toma anticoncepcional, ela não consegue perceber, porque ela não está menstruando irregular. Só que queda de progesterona já altera o humor, porque afeta neurotransmissor, já afeta a qualidade do sono também, já tem aquela sensação, incho mais, como se estivesse numa TPM, você fala, puxa, já estou com mais de 40 anos, eu trago 40 como marco, mas estou tendo TPM, é como se a coisa ficasse cronificada, porque a TPM acontece no máximo em 2 semanas de cada ciclo. E na pré-menopausa vira como quase que uma TPM crônica, né? Porque a mulher começa a ter sintomas. Mas sabe qual é o grande problema aí, Vivi? Como a menopausa é um processo fisiológico, o que é fisiológico? Faz parte da fisiologia da mulher. Todas nós vamos ter. Ninguém entende. E se essa fisiologia não se adequar àquele estilo de vida, porque a mulher que tem mais pressão, que passa por mais estresse, são essas que vão ter mais sintomas da menopausa. Porque nós temos uma outra glândula, nós estamos falando de ovário, que produz hormônios, mas nós temos outra glândula, que é a adrenal, é uma glândula que fica em cima dos rins, que produz também hormônios. Hormônios que vão se converter em estrogênio, em testosterona. Então, a mulher tem um suporte hormonal, só que quando ela está mais estressada, ela não tem esse suporte, porque todos os hormônios dela que estão sendo produzidos por essa glândula vão para produzir cortisol. Por que cortisol? Porque é o hormônio da sobrevivência. É aquele hormônio que você está ligada, que você tem 1000 tarefas para fazer, porque a ameaça não é só física, a ameaça no nosso dia a dia hoje é mental, é psicológica. Então, nós temos toda essa pressão. E com toda essa pressão, eu observo na minha prática, eu já tenho 30 anos de medicina, que as mulheres que têm mais pressão no dia a dia são aquelas que são mais acometidas. Então, como tem esse processo fisiológico, o profissional, a grande maioria, não tá preparado. Vivi, vamos te preparar para quando chegar a sua menopausa. Olha, Vivi, fica atenta, até 30 tudo bem. Se você estiver chegando perto dos 40, o médico já tem que ter aquele olhar para entender se já está acontecendo
um declínio de progesterona, para entender se você já está tendo flutuações ou baixa de estrogênio, que faz com que a mulher tenha calorão ou não durma mais da mesma maneira. E hormônio também, ele interfere em neurotransmissor. E os neurotransmissores são aquelas substâncias que conectam as células que nos deixam bem, que nos deixam proativas, querendo fazer o que nós temos que fazer. Ou seja, dopamina, que é o hormônio da motivação, serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, para tudo isso, para a produção de neurotransmissor, nós temos hormônios que estão relacionados a, não necessariamente a produção, mas fazer com que essas substâncias hajam nos seus receptores e você tenha os resultados e se sinta bem. O que acontece com grande parte das mulheres? Usam antidepressivos, ansiolíticos, vem uma gama. Eu não estou bem, vai no psiquiatra ansiolítico, vai no psiquiatra antidepressivo, não durmo bem, vai no neurologista, não consigo dormir, remédio para dormir. Fora, se estado mental, fora o metabolismo, né? Que o metabolismo, por favor, você que está nos assistindo, tem que entender que o nosso metabolismo muda, o meu, o seu, da Vivi, e o que nós temos que fazer também é entender que nessa segunda metade da vida o nosso metabolismo mudou. Então, como eu vejo, Vivi, primeiro, o médico deveria estar preparado, mas nós não vamos mudar por muitos anos, isso aí vai demorar. Então, o que nós temos que mudar? A consciência de cada rainha, eu chamo as minhas seguidoras e as minhas pacientes de rainha, de cada rainha que está nos assistindo. Ou seja, ela que tem que compreender o corpo dela. É o conceito que eu levo, Vivi, de rainha. O que é a rainha? É aquela mulher que ela tem o controle da vida dela. Ou seja, eu sei, eu compreendi, eu aprendi, então eu vou buscar um profissional preparado para me ajudar a me avaliar clinicamente, ela tem esse poder, e falar, doutor, eu gostaria, o senhor pode avaliar como é que estão os meus exames? Será que tudo isso que está acontecendo comigo, que eu não me sinto mais a mesma, que muita coisa mudou, tem a ver com o climatério, mesmo eu menstruando? Por quê? Ela menstrua, ela não para pensar que pode ser o climatério é de muito apagado. Quando ainda vem a menopausa, que não menstrua mais, ela até fala, estou na menopausa. É por isso que eu estou engordando. É por isso que eu não durmo bem. É por isso que a minha vagina está seca. É por isso que a minha libido está baixa. Vivi, se eu for te falar todos os sintomas aqui, a nossa gente vai falar, nossa, nós vamos ficar horas aqui. Mas vem um leque de possibilidades, mas quem está nos assistindo tem que entender que ela tem que entender que o corpo dela mudou. E se mudou, ela tem que buscar profissionais que possam ajudá-la a entender, a ouvir, dessa forma que eu estou colocando o médico preparado, e buscar com que aquele profissional possa ajudá-la nessa fase, que ela não tem que sofrer. O conceito é preparar todas as mulheres. Eu digo que a pior coisa é a desinformação, Vivi, e a má informação. E aí ninguém compreende o que está acontecendo comigo. As mulheres, infelizmente, grande parte delas sofrem muito na fase da menopausa e do climatério. E hoje a gente tem exames para detectar aí tudo que está acontecendo na vida da mulher? Temos, nessa fase da pré-menopausa, primeiro que eu disse para você, a avaliação tem que ser clínica do médico. Que exames que tem para subsidiar? Depois que ele avaliou, está tudo bem, parece ser climatério. Ele pode dosar hormônios como FSH. O FSH não é um hormônio, na verdade, é uma gonadotrofina produzida no nosso cérebro, que vai no nosso ovário e fica lá, ovário, produza estrogênio, produza progesterona. Então, nós temos um estímulo mensal e se o ovário já está naquela conta corrente amarelinha que eu expliquei, já com poucas células foliculares, vai ter mês que ele vai produzir, vai ter mês que ele não vai produzir. E na dependência desse mês produzir ou não, se já tiver nessa pré, o FSH começa a aumentar. Então, o médico começa a acompanhar FSH para mais, progesterona para menos. O LH é uma outra gonadotrofina que também nós avaliamos, FSH e LH. Então, progesterona para menos é o primeiro que cai, depois estradiol começa a cair. Quando esses dois começam a cair, as duas gonadotrofinas começam a subir. Então, esse é um parâmetro de sangue que nós costumamos pedir para avaliar já desvios hormonais. Só que, imagina que você está se sentindo mal esse mês, você está na pré-menopausa, Vivi. Aí você fala, vou no médico no mês que vem. Aí no mês que vem ele dosa seus hormônios, mas você deu uma melhorada. Você fala, mas Vivi,
seus hormônios estão normais, só que aquele mês você melhorou. Por quê? Porque o seu ovário ainda está responsivo. Então, são aquelas oscilações. Então, tem que entender que não necessariamente no começo, os hormônios naquele mês que você pode dosar pode estar normal, mas no seguinte pode estar alterado. Eu falo sempre isso para as minhas pacientes. Como você está esse mês? Esse mês eu melhorei. O FSH baixa, o estradiol sobe. E no mês que ela piora, o FSH sobe, o estrogênio e a progesterona desce. Nós somos uma verdadeira, ó, Montanha-russa aí. E como é que faz? Tem os medicamentos que deixa tudo controlado? tem, porque como é que nós tratamos essa fase? Que é o que eu falo aqui no livro, ó. Deixei aqui um exemplar para compartilhar. Quando eu falo em tratar a menopausa, isso é muito importante que todas entendam, tratar a menopausa não é só repor hormônio, não é. Tratar a menopausa é o cuidado como um todo dentro de uma visão de medicina integrativa. Então, se eu for te avaliar, como eu trato a menopausa? Primeiro, como é que é a sua alimentação? Está adequada? Está um conceito que eu levo, está ornando, eu até faço essa expressão, não orna e orna. O que é isso? Uma linha de alimentação saudável, proteínas, carboidratos, gorduras. Muita mulher come saudável, mas aquele alimento não está mais adequado para o metabolismo. A queda de hormônio impacta o metabolismo da mulher e é por isso que muitas ganham peso e começa a criar aquela barriga parecendo que está grávida. E ela não consegue emagrecer, e ela faz uma peregrinação e o profissional fala, porque seu metabolismo mudou. E o que eu ensino? Que se mudou, nós temos que mudar. Tanto que eu tenho um programa de emagrecimento que eu já tenho alunas que já emagreceram 61 quilos, estando na menopausa, só para você ter uma ideia. Por quê? Porque eu levo o conceito que ela tem que comer saudável, mas não saudável qualquer, um saudável para a nossa fase da maturidade. Então, esse é um ponto de tratar. Porque se o corpo está inflamado, esse corpo vai ter mais desequilíbrio, porque todas as células não vão estar trabalhando adequadamente. Fitoterápico é uma outra forma de tratar? Imagina que você não dorme bem. O que dá para fazer, não necessariamente hormonal? Tem muitos fitoterápicos que te ajudam a relaxar, que vão induzir o teu sono, que vão baixar a sua ansiedade, que vão desestressar você. Por que a mulher não dorme? Ansiedade, estresse elevado. Por que muita mulher não emagrece também? Porque ela come por compulsão. Novamente, ansiedade e estresse. Isso é fato. Todas que estão nos assistindo e vão nos assistir, podem falar, nossa, doutora, é isso mesmo. Então, vem a linha de fitoterápico, vem a linha de suplemento. Por exemplo, você tomar um suplemento que vai te dar mais energia. Uma mulher que não dorme, como é que ela está no dia seguinte? Cansada, irritada, fadigada. Essa mulher não vai ter libido, ela não quer namorar com o maridão dela. Ela vai comer, porque eu estou cansada, então eu estou irritada. Então, tudo gera para que ela busque. Então, é a tendência daquela vontade de doce, daquela vontade de comer carboidrato toda hora. E dá para entender. O profissional que está preparado entende. Então, fitoterápico e suplemento ajudam. Então, alimentação, fito, suplemento para organizar tudo isso, essas questões que eu falei de energia, sono, ansiedade, e a modulação hormonal. Ó. E claro, exercício também, né? Não podemos esquecer, mas o exercício sem o ajuste dos demais, tirando o hormônio, Vivi, não muda. Porque imagina eu falar, Vivi, você está cansada, né? Aí você pode falar, ai, doutor, eu engordei 5 quilinhos, eu quero emagrecer. Eu vou falar, Vivi, você tem que malhar. Aí eu falo, doutor, mas eu estou cansada. Não, Vivi, mas você tem que malhar. Então, essa linguagem, Vivi, se não arruma o todo, não tem sentido eu falar para você ir malhar. Porque você não tem energia, porque você não aguenta academia. Então, tem uma série de motivos que eu digo que o malhar, ele é importante, mas ele tem que vir depois do ajuste. Você está melhorando todas as questões que realmente estão impactando, aí sim, eu falo, agora, Vivi, chegou a hora de você malhar. Então, vem a atividade física regular e a modulação hormonal, que é algo que pode ser feito, deve ser feito, mas com muito critério. E diante disso, fazendo todo o tratamento, como que funciona? A mulher volta a ter aquela vida normal ou ela tem que se adaptar a essa nova fase da vida? Não, o lindo disso tudo, Vivi, eu vou te falar que eu levo um conceito, o mundo anormal e o mundo normal. O que é o anormal? É o comum. A grande maioria das mulheres hoje, por isso que é muito legal, por isso que eu digo estar aqui com você, para mim, me honra muito, eu sou muito grata, porque eu sei que
milhares e milhares de vidas que nós podemos ajudar. Tá tão comum sofrer que fica parecendo que é normal. Ai, mas doutor, a minha mãe engordou, a minha mãe tinha calorão, a minha irmã engordou, tem calorão, todo mundo, as minhas amigas dormem mal, têm ansiedade, elas não falam da sexualidade porque tem vergonha, nenhuma mulher quer falar, ó, minha vagina está seca, eu não tenho mais libido, está difícil a minha vida sexual. Então a mulher começa a se retrair muito, só que, como pouco se fala e como o que ela vê parece com o que ela está, ela fica acreditando que aquilo é normal. Só que não é normal, eu digo que é comum. E por que que é comum? Porque ainda não se sabe, não se fala tanto sobre o tema como deveria ser falado. Tem um número para 2030 da Organização Mundial da Saúde que vão estar na menopausa, no climatério, 1,2 bilhão de mulheres. É mulher, hein? É muita mulher ao mesmo tempo, hein? É mulher. Mas aí o que. Então, só que vem a menopausa para todas nós? Vem. Vem o declínio hormonal para todas nós? Vem. Muda o metabolismo? Sim, todas nós somos expostas a ter os 76 sintomas da menopausa que eu disse para você? Somos. Mas a mulher está aqui, você levou para ela todo esse conhecimento, ela entendeu que não tem que ser assim. Se ela adotar os pilares, que é o que eu coloco no livro, que é a minha prática diária, não só como mulher, Vivi, é a minha prática diária com as minhas pacientes do Instituto Reino da Saúde, que é a minha clínica aqui para a saúde feminina aqui em São Paulo. É o que eu levo na minha comunicação para as redes sociais. Eu já tenho mais de 2.000 vídeos no meu canal no YouTube, doutora Vanderléa Coelho. É o que eu criei, o programa Magra após os 40. Só para você ter uma ideia, agora foi a turma 13 das alunas que compartilharam 513 quilos eliminados, meia tonelada dessa turma. Mulheres entre 40 e 80 anos. Então, o que eu falo no livro, eu falo de todos esses pilares, mostrando que, se ela seguir o que tem que seguir, fala, ai, doutora, mas como eu faço? Ai, por exemplo, eu posso dizer para ela se ela quiser começar com um gratuito. Aqui ela está aprendendo com você de uma forma gratuita. O conteúdo gratuito que está na mídia, ela vai lá, pode aprender muito que tem. Eu falo muito sobre alimentação saudável, que eu quero que ela absorva esse conteúdo. Suplemento, ela pode usar agora suplemento e fito, ela precisa de um profissional para ajustar. Tem alguns até que ela pode tomar sozinha, tipo um magnésio, que é legal, algumas coisas assim simples do dia a dia. Tomar chás, que ajudam a relaxar. Eu tenho vídeos sobre chás, ou seja, tem muita coisa que ela pode fazer sozinha. Agora, as que puderem, tem que buscar um médico para fazer essa avaliação hormonal, para ver se não tem contraindicação. Não tem contraindicação, vai introduzir o hormônio que ela precisa na dose adequada, a dose tem que ser fisiológica, a dose vai fazer ajuste das necessidades dela e fazer o acompanhamento certinho. Agora, para fazer a modulação hormonal, tem que fazer o todo. Então, ela tem que entender isso, não é hormônio que vai tratar. O hormônio é um pilar. Fazendo tudo, Vivi, dá para ficar ótima, Vivi. Eu sou a prova viva disso, que eu estou ótima e vivo essa fase da menopausa climatéria. Então, o que eu fiz para mim, eu replico. E nós estamos replicando aqui através do livro, e o livro eu tenho certeza que vai ser uma bíblia na vida de toda rainha, de toda mulher, para que ela tenha que entender uma coisa. Ela não tem que sofrer na menopausa. O título é claro. E isso vale, tá, Vivi, quando você chegar na menopausa, quando as netas, as filhotas chegarem na menopausa. Imagina, aí eu digo que a minha missão, né, o meu propósito é levar esse conhecimento para 1 milhão de mulheres, aí depois 100 milhões de mulheres, o quanto nós pudermos propagar, porque não é só sofrer, é o quanto esse sofrimento impacta na vida da mulher, na vida do casal, na vida da família, na vida da sociedade como um todo, porque a mulher ela se anula, a mulher ela se retrai, chega numa fase que ela não fica mais produtiva, isso afeta muito o casamento, eu tenho muito isso no meu dia a dia, afeta, elas acabam se separando, porque a mulher ela quer ver o capeta e não quer ver o marido, porque a libido caiu, porque ela tem dor na relação. Então, tem muita coisa que ainda está muito embaixo do pano, Vivi, que nós precisamos falar sobre esse tema. E falando disso, esse acompanhamento, a partir do momento que a mulher entra aí no climatério, tem que ser como? De quanto em quanto tempo o ideal procurar um médico?
uma vez por ano, 2 vezes por ano, porque acaba ficando dá aquela relaxada, né, "Agora eu tô bem, vou deixar para ir ao médico depois, para fazer os exames de da rotina lá na frente". Isso não pode. Não, eu até recomendo, eu penso que se toda mulher jovem tem que ir uma vez por ano ao médico. Eu tenho paciente jovem, uma vez por ano jovem, se ela está bem, é suficiente. Faz todo o check-up, vê tudo, ótimo. Agora, a mulher, trazendo a mulher, vamos trazer o marco, 40 anos. Só para trazer nível para quem não conhece, a menopausa se dá para a grande maioria dos 45 aos 55. Antes dos 40 é menopausa precoce, pode ter. Depois dos 55 é menopausa tardia e para a grande maioria 50 a 51. Então, depois dos 40, vale a pena ir no médico, começar a fazer o acompanhamento para ver, será que eu já estou tendo manifestações de climatério ou não? Não estou, mas eu vou lá para saber se está tudo bem. Já estou tendo, como eu faço, que eu vou compartilhar com elas. Os primeiros 6 meses eu faço 4 avaliações. Ou seja, imagina que você vai marcar, eu vejo hoje, daqui a 30 dias, daqui a 60, daqui a mais 90 dias. Para quê? Para eu ajustar você, para eu ajustar o seu sono, o seu humor, para nós falarmos sobre a sua alimentação, para avaliarmos seus exames de sangue, a sua parte cardíaca, a sua parte vascular, óssea, muscular, todos os seus órgãos, todo o sistema, mapear mesmo, tá, Vivi? Eu penso que se toda mulher tiver essa oportunidade, eu chamo isso de mapeamento, que é a metodologia que eu criei, que eu chamo de menopausa sem medo, porque as mulheres têm medo de tratar a menopausa. Na verdade, elas pensam que não tem tratamento, e não é assim que funciona. Ficou ótima, alinhou, está tudo certinho, de 6 em 6 meses eu avalio. E essa reposição hormonal, esse controle hormonal tem que ser ao longo da vida? A mulher entrou aí nesse período do climatério, aí é a vida inteira? Como que funciona? Tem um professor meu que eu gosto, porque ele é homem, ele tem 70 anos, e um dia nós perguntamos para ele num curso aqui em São Paulo, e eu disse para ele: "Doutor Nilson, até quando nós podemos fazer reposição hormonal?" Vou replicar, porque eu concordo com ele. Ele disse: "Até os 160 anos". Aí ele falou assim: "Só que eu digo para minha paciente que eu não vou ser o médico dela, porque até lá eu já fui", ele tem 70. Então o que eu posso dizer, até quando fazer reposição hormonal? Para a vida toda, desde que em cada avaliação, Vivi, eu tenha mais benefício, ok? Por isso que tem que ter acompanhamento, e eu não tenha risco, certo? Então, teve algo que mudou a trajetória, tem que mudar de novo, eu não vou continuar insistindo. Primeiro, descartar se pode fazer reposição hormonal. Segundo, fazer acompanhamento. E fazer o todo, porque não adianta fazer reposição hormonal, beber toda hora, fumar, né, comer qualquer comida que vai fazer com que você, se mantenha acima do peso, tá super estressada, tem que organizar o estresse, tem que dormir bem. Então, é o todo. Quando faz o todo, toda mulher tem muita qualidade de vida, muita. Eu digo isso, Vivi, vou compartilhar com as nossas ouvintes. Eu digo que toda mulher nasceu para viver a excelência na segunda metade da vida dela. E ela pode, ela deve e ela merece, ela não pode abrir mão. E essa vida está aí. Agora que ela já sabe que é possível, eu tenho certeza que ela vai tomar uma ação e vai falar: eu quero essa vida para mim. Tem muita ainda pergunta para fazer para você, Wanderleia, mas olha só, eu preciso chamar um intervalo, viu? Mulherada, não saia daí não, porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, olha, sobre o livro Viva Sem Sofrer na Menopausa. A doutora ainda tem muita dica, muita orientação para dar pra gente. Para mim está sendo muito útil, olha, tenho certeza que você de casa também está achando isso. Não saia daí, a gente volta rapidinho com Saúde é Vida. Saúde é Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você muito obrigada, viu, pela companhia e audiência ao longo do nosso programa. E lembrando que a sua participação é sempre muito importante. Deixa anotado aí o nosso WhatsApp. E se tiver alguma sugestão, é muito simples, manda para cá que a nossa equipe vai atrás de um especialista para tirar todas as dúvidas. E agora, voltando ao nosso assunto,
O nosso papo hoje é com você, mulher. Pois é, a gente está falando um pouquinho sobre menopausa, sobre climatério, né? Todo esse período que a mulher vai passar. Quem está explicando tudo é a ginecologista Wanderleia Coelho. Deixa eu te perguntar, como que faz, né? A gente sabe que ainda falta muita informação, né, para as mulheres, né? Mas os homens, os filhos, também precisam se informar. O que você vê na prática? A mulher acaba sofrendo nesse período todo sozinha? É, eu tenho certeza que o homem e os filhos e toda a família precisam entender do processo. Ok, a menopausa e o climatério só acontecem para as mulheres, tudo bem, né? Apesar de nós falarmos muitas vezes, o homem está na andropausa. Não tem andropausa, porque pausa quer dizer pausa dos androgênios. E o homem não tem pausa dos androgênios, o homem tem declínio. Então, o homem tem uma adaptação mais favorável à mulher. Então, é importante o marido conhecer, e o filho, por exemplo, sim. Porque imagina a nossa ouvinte que está aí, você está dormindo mal, calorão, cobre, descobre, o seu marido não dorme, ele fala assim, você está meio louca, né? Começa a falar, o que está acontecendo com você durante a noite? Ele não entende o que está acontecendo, você acorda com humor irritado, ele fala, nossa, você não é minha esposa, e você não tolera mais o dia a dia, a mulher começa a ficar impaciente, e isso reflete no filho também. Então, o comportamento da mulher muda. Então, o marido precisa entender o que acontece com a mulher a nível de comportamento. Por que ela está cansada? Por que ela está sem energia? Por que muitas vezes ele quer namorar e ela não tem mais libido? Entender que a menopausa não tratada dá falta de libido, a menopausa não tratada dá secura vaginal, dá dor na relação sexual, isso vai retrair a mulher, porque nenhuma mulher quer namorar com dor ou sem libido. Então, se o homem entende, ele vai ter mais paciência na hora do sono, na hora do dia, né? Vai ter mais paciência na hora do ato sexual, vai ajudá-la a buscar um profissional, né? Primeiro ponto que tem que começar da família é a compreensão. E se a família não tem a mínima noção, Vivi, como fica? Essa mulher, ela se sente, eu vejo muito, ela se sente muito sozinha, muito só, sou eu, e se ela não tem, o que nós já falamos, um médico para falar e ajudá-la, ela se sente sem chão. Então, chega na segunda metade da vida, onde já está com os filhos criados, a grande maioria, já passou, já está quase se aposentando, né, já conquistou muita coisa na vida, está na famosa fase vou aproveitar a vida. E como aproveitar a vida? Sem condições físicas, mentais e eu digo que até espirituais, porque como espiritual, a mulher perde a fé. Se todo mundo fala que não tem mais o que fazer, tem uma frase que muitas rainhas usam nas redes sociais, que elas ouvem de muitos profissionais, é assim mesmo, é da menopausa, você tem que se conformar, e eu levo o conceito que nenhuma de vocês tem que se conformar. A aceitar é uma coisa, tem que aceitar a menopausa? Tem, nós não temos como fugir dela, é irreversível, está bem para todas? Agora, você não precisa se conformar. O que é não se conformar? É agir. Como que você vai agir? O que você está fazendo aqui? Assistindo aqui a Vivi, né? Ela está te ensinando no Saúde e Vida, você fala, assisti, entendi. Então, você tem clareza do seu corpo. E o homem tem que ter também, o filho, saber o que acontece com a mulher, na verdade, toda a família. Na verdade, Vivi, toda a sociedade. Tem que saber isso, a gente tem que trazer mais à tona, mas o que eu vejo se associa muito à menopausa à velhice. Você está na menopausa, você está menopausa, você está velha, sabe assim? Não, tem nada a ver. Tem. Aí a mulher fala, não estou na menopausa, imagina. Não, não tem nada a ver. Nós temos que entender que tem um ciclo fisiológico, todas nós vamos envelhecer, mas se eu fugir do que está acontecendo comigo e ignorar e não me tratar, com certeza eu vou envelhecer de uma maneira que não é a mais favorável possível para a minha existência, porque tem uma existência a ser vivida. Então, homens, filhos, maridos, amigos, vocês precisam também saber sobre esse tema. E ainda relacionado a esse tema, como saber que está chegando a última menstruação? A mulher entrou aí nesse período de climatério, né? Você falou que pode levar até anos, né? Para finalmente chegar ao dia, né? A última menstruação da mulher. O corpo dá sinais também que, tá acabando, vai ser a última. Sim, Vivi. Primeiro, quem toma anticoncepcional não tem essa referência, tá?
porque não tem, assim, saber. Porque dificilmente a mulher vai procurar o médico para ficar dosando os hormônios se ela não menstrua. Ele não foca na dosagem hormonal, ele foca em outros exames de sangue. Agora, mas eu penso que assim, toda mulher nessa fase, 40 a 55, que é quando se dá a menopausa para a maioria, já tem que ficar atenta. Porque para a grande maioria é quando se dá essa fase da menopausa e do climatério. Mas, para quem não toma anticoncepcional, os ciclos menstruais irregulares já são uma manifestação. Primeiro, a menstruação tende a ficar espaçada, ou curta, ou sangra mais, ou sangra menos. Então, essa é uma forma de estimar que nós chamamos clinicamente. E a outra forma é avaliar o FSH. Quanto mais o FSH aumenta, que é a gonadotrofina que estimula a produção de hormônio, mais tende a falar que a menopausa está se aproximando. Porque o FSH ele pode ser 5, 10, aí o seu vai para 30, depois ele vai para 50. Opa! Quando nós dosamos hoje, geralmente é 50, 80, 70, claro que varia um pouco de laboratório para laboratório, mas clinicamente é uma forma, a nível de menstruação, idade, a idade que a mulher já se encontra, porque é difícil falar, você está com 30, 35, você está na menopausa, só se você tiver um ponto fora da curva e entrar na menopausa precoce, mas menopausa precoce é 1% da população. Mas idade, sintomas como irregularidade menstrual e a dosagem básica do FSH, sim, já ditam. E aí vem paralelamente todos os sintomas que a mulher vai apresentando. Quanto mais sintomas, mais isso expressa que a reserva ovariana dela está baixando e, consequentemente, ela está tendo a expressão de que a menopausa está prestes a se anunciar. Mas uma coisa que tem que ficar claro, tá, Vivi? Não tem assim, você vai parar de menstruar daqui a um ano. Não tem. Pode ser que eu te avalie e mude. E mude. Por quê? Porque a mulher está exposto num mundo de estresse. Isso eu não mudo. E situações de estresse, nós sabemos que tanto numa jovem suspendem a menstruação ou fazem a mulher menstruar antes. Já sabemos que acontece. Então, na mesma forma, na maturidade, o estresse pode ter um impacto nessa questão da menopausa, sim, como um todo. Afeta demais. E uma curiosidade aí, a mulher que já está nesse período, sabe que está, ela pode engravidar? Tá. Climatério pode engravidar, porque apesar de ter ciclos anovulatórios, o que é isso? Menstrua e não ovula. Eventualmente, ela pode ter um ciclo ovulatório. Então, nesse período que a mulher ainda está, o marido não é vasectomizado, nós sempre preconizamos um método anticoncepcional se ela tem vida sexual. É diferente, já está. Quando que bate o martelo, se desencana. 2 anos sem menstruar, desencana. Não tem mais que pensar em método anticoncepcional. Saindo daí, coisas do divino, eu digo. Mas pré-menopausa, Vivi, tem, mas é ruim, porque ela engravida, ela aborta, se eventualmente, né, seria uma gravidez de risco, se for algo espontâneo. Então, nem é uma boa proposta para engravidar aí com 50 anos, porque é um óvulo velho, tem muita chance de ter uma formação fetal. Então, tem que se prevenir nessa fase mesmo, ainda tem, não dá para falar, não vou deixar para lá, tem que se prevenir. Prevenção e informação, né? Vamos falar um pouquinho então sobre o livro Viva Sem Sofrer na Menopausa. Mostra ele pra gente aí, vamos ver se dá para ver a capa. É Bordô em homenagem a nós mulheres. Viva Sem Sofrer na Menopausa é o livro da doutora Wanderleia Coelho. Fala um pouquinho sobre o tema que o Saúde é Vida está abordando hoje. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, né? Como que surgiu a ideia? Foi aí depois de tantos atendimentos, de ver tanta mulherada aí sofrendo? Então, na verdade, eu vou voltar um pouquinho, vou ser rápida, porque a história é bem legal para as rainhas que nos acompanham. O meu público, eu estou nessa fase da menopausa, esse é um ponto. Eu atendo mulheres que estão na menopausa há muitos anos. E o meu marido, sempre percebendo, e dizia, o meu marido gosta dessa coisa da tecnologia, né, da internet, falando, amor, você precisa compartilhar como você está para as mulheres na menopausa, porque você vai falar do que você vive, porque fica muito restrito a você e às suas pacientes. E eu, não, imagina não. Até que uma hora eu saí da caixa e resolvi fazer lives no Facebook, no YouTube, e hoje, assim, isso cresceu muito. Nós temos um grande público aí de mulheres que estão
nessa fase que aproveitam todo esse conteúdo gratuito. E sabe o que eu percebi? E vi na minha primeira live uma coisa que me chocou muito, muita dor, muito sofrimento, muita má informação, muito desconhecimento, a mulher não entendendo o corpo. E cada live que eu fazia, eu via mais dor, eu via mais sofrimento. E isso me conectou. Teve épocas que eu fazia 2 lives por dia, para você ter uma ideia. Tanto que hoje, no meu canal no YouTube, tem mais de 2.000 lives. De tanto que eu engajei. E aí, conteúdo gratuito, sempre, sempre. 4 anos depois, a Silvia, que é a dona da editora Pandorga, que é uma mulher que está nessa maturidade, me mandou um convite dizendo que amava o meu trabalho pela forma como tudo era expresso, que ajudava muitas mulheres, e me convidou para escrever esse livro, final de 2019. Agora, imagina numa agenda soberbada, ter que escrever. Então, eu tinha que levar o que estava em mim, o que eu fazia, o que eu aplicava para um livro, para ser um manual. Então, eu tinha uma preocupação. Eu disse, eu quero que seja uma leitura agradável, gostosa, simples, que conecte. E daí surgiu a ideia de escrever o livro baseado no que eu vivo, baseado no que eu aplico, baseado no que eu acredito e baseado em resultados. Ele é real. Fez o que está aí, eu digo que ele tem que ser assim uma bíblia, né? Um passo a passo para as Jainhas que adquirirem o livro. Ela vai viver super bem. E eu a represento, eu quero que ela viva uma vida muito boa. E ela não precisa sofrer. Então, o livro veio com a ideia de mostrar que ela pode viver uma vida com qualidade de vida na segunda metade da vida. Foi assim que surgiu o livro. E me conta um pouquinho, o que que a mulher aí de casa, pegando seu livro, vai encontrar aí ao longo dos capítulos? Olha só, muito interessante. Eu coloquei aqui, se você me permitir, eu vou ler para ela 7 coisas que esse livro fará por você. Para ela bater e falar: Uau, esse livro é para mim. Eliminará da sua mente a ideia de que você deve se conformar com os efeitos causados pela menopausa e lhe proporá novos pensamentos, oportunidades e novos caminhos. Aumentará o seu ânimo e a sua vontade de viver maravilhosamente na segunda metade da vida. Irá preparar você para conversar com o seu médico a fim de escolher o tratamento certo para eliminar os sintomas da menopausa. Todos. Fará você se sentir segura e sem medo caso você opte pela reposição hormonal. Ajudará você a emagrecer na menopausa para ter seu corpo, usar as roupas que você ama, irá motivá-la a adotar hábitos saudáveis que lhe proporcionarão qualidade de vida e fará você assumir o controle da sua vida, ter saúde e viver sem sofrer na menopausa. Então, eu coloquei 7 coisas mostrando que se ela aprender, e eu coloco parte do que eu ensino no meu programa de emagrecimento aqui, entendendo, doutora ou mentora, né? Mentora é como as rainhas me chamam nas redes sociais. O que eu posso comer? Eu falo sobre alimentação. Quais são os melhores exercícios? Está aqui. Reposição hormonal, qual é melhor? Tenho que fazer? Quando que eu tenho que fazer? Também. Quais os suplementos? Quais os fitoterápicos? Então, uma abordagem completa, mas principalmente, Vivi, derrubando mitos sobre reposição hormonal e sobre tem que se conformar com a menopausa. Eu, como mulher, não só como médica, estando nessa fase e entendendo todo esse sofrimento, eu falo que esse livro é para trazer luz e ela falar: Uau, essa vida está aí e eu vou vivê-la, eu estou topando. Eu quero que você que está nos assistindo tope e traga isso para a sua vida. E hoje em dia, pelo que você percebe aí, a gente tem a internet, tem muito conteúdo, mas ainda tem muito conteúdo que não é legal, né? Precisa ir atrás assim de conteúdos assim, que vão levar a pessoa a procurar um especialista, a entender realmente o que está acontecendo com o corpo dela. E eu penso que a internet tem de tudo. O que eu oriento a nossa espectadora que está aqui no Saúde é Vida? Ela tem que saber filtrar os profissionais que ela vai acompanhar, que ela vai seguir. Porque tem muita gente falando, vamos falar só do nosso tema, que é menopausa e climatério. Eu vejo muitos profissionais, Vivi, falando sobre menopausa sem ter experiência, vivência e expertise, sabe? Tipo, leio, estou falando, vou falando disso, daquilo, e isso cria uma grande confusão. Cria uma grande confusão para a mulher que quer emagrecer, coma isso, tem coisas que não emagrecem na menopausa, usa esses hormônios,
isso não funciona. Para você ter uma ideia, eu vejo pessoas propagando que suco de uva trata a menopausa. Só para você ter uma ideia. E as pessoas tomam suco de uva e acreditam, por exemplo, não tem estudo, não tem nada, só estou citando exemplo. Não tem nada. Então, ela tem que escolher o profissional, saber o que aquele profissional vive, né, saber a experiência daquele profissional, aí sim ela se conecta com ele. Está preparado para ajudá-la? Né? Realmente esse profissional vivencia a menopausa, cuida de mulheres, porque só ler e replicar, escrever, sem ter a vivência, sem ter a experiência, ter a informação, vai deixá-la muito mais confusa ainda. Então, é algo que você está certíssimo ao colocar aqui, que ela tem que prestar muita atenção. Por exemplo, ela está aqui no seu programa, você escolhe o profissional que está preparado para ajudá-la no Saúde é Vida. Então, Saúde é Vida, ela tem que assistir, tem que estar aqui com você sempre, porque você não vai trazer qualquer profissional para falar qualquer coisa. Você faz uma seleção. Então, acho que a minha primeira sugestão para ela é fica aqui com Vivi no Saúde é Vida. Tá aí a dica. Com certeza, a gente escolhe o tema pensando no pessoal de casa e vai atrás do especialista do melhor para tirar a dúvida e a sua de casa, né? Você deu o exemplo aí do suco de uva, citou aí alguns exemplos, né, algumas dicas que você dá no seu livro de alimentação, por exemplo. Com base na pessoa que tem no climatério, menopausa, enfim, o que que ela deve comer nesse período da vida? O que que é mais indicado? Então, vamos lá. Tem um conceito que eu trago, que nós temos o velho metabolismo, que é quando nós somos jovens, e o novo metabolismo, quando nós estamos na maturidade. Muda o metabolismo? Muda. Vamos lá. Muda sim, você está certíssima quando o profissional fala para você que mudou seu metabolismo, então você tem que acreditar porque é verdade. Agora, o que ninguém conta para as rainhas que estão nos assistindo, para as nossas telespectadoras, que se mudou, ela tem que mudar. Opa! Então, esse é o pulo do gato? Eu tenho que mudar em quê? Tem alimentos que são saudáveis, mas não fecham mais a conta nessa fase. Vou citar alguns exemplos para elas que são bem dia a dia. Feijão com arroz. Feijão com arroz no dia a dia é saudável, mas é saudável, tá bem? Mas emagrece a mulher na fase da menopausa que precisa emagrecer, colocando no dia a dia? Não, tá bem? Então, só para citar um exemplo. Aí você fala, então, mas doutor, o que eu posso comer então? Vamos lá, eu vou citar alguns para ficar bem fácil para vocês. Escolha, nós temos proteína, gordura e carboidrato. Proteínas, o que é saudável que você pode escolher? Carne branca é bem legal, peixe, frango. Opta principalmente ovos, proteínas vegetais, se você gosta, cogumelo, tofu. Carne vermelha, pode, só não abusa. Todo dia carne vermelha, então proteínas. Alterne, só não vai fazer nenhuma delas frita, né? Faça de várias outras maneiras. Ok, vamos para as gorduras, gorduras boas. Azeite de oliva, para temperar, para finalizar. Uma banha de porco para cozinhar, ou um óleo de coco para cozinhar, para pôr na cozinha. Tira os óleos vegetais. Perfeito? Gordura. Que mais gordura boa tem que pode colocar no dia a dia? Abacate, coco é gordura boa. As castanhas são gorduras boas para lanche, oleaginosas, amêndoas e nozes. Ok? Coloca, então, gordura. Vamos para carboidratos. Agora, vem os vilões, né? E os carboidratos? O que eu já digo, que eu recomendo muito. Tem carboidrato que ele tem um grande impacto para acumular gordura, porque afeta muito o hormônio insulina. E nessa fase a mulher tem resistência à insulina, porque caem os hormônios. Então, tem alguns carboidratos que eu recomendo para tirar do dia a dia. Por que eu falo dia a dia? Para ela não acreditar que nunca mais vai comer aquilo, eu tiro do dia a dia. Por exemplo, tudo que tem farinha de trigo. Pão, massa, biscoito, bolacha. Então, tira do dia a dia. Da mesma forma que eu falei, tira do dia a dia o arroz, mesmo que seja integral, para emagrecer. Eventualmente, pode. E que farinha eu ponho? Aí tem farinha de linhaça, chia, tem abóbora, tem amaranto. Põe as outras farinhas, amêndoas, porque as outras farinhas são riquíssimas, não tem esse impacto da farinha de trigo que eu estou falando para vocês, e você pode fazer um bolo. Vou falar rapidamente um bolo que é uma dica para elas. Farinha de linhaça, ovos, vamos lá, anota, porque esse eu como todo dia e ele emagrece mesmo. Ovos, o fermento, azeite de oliva, 4 farinhas, 4 sementes eu coloco, e vale para você também, se você quiser. Depois eu vou voltar aqui e anotar tudo. Qualquer coisa me pede.
chia, farinha de chia, gergelim, abóbora e girassol. Então, pensa que fica é um pão bolo, tá? Nós fazemos na forma. Então, é um pão que ela pode tomar no café da manhã, eu chamo pão bolo. Como é a minha empregada que fez, eu falo pão bolo da Nancy, eu dei o comando, a Nancy fez. Então, você pode comer um pão bolo desse, ou seja, tem cara de bolo e de pão, no lanche, no café da manhã. Você não precisa comer o pão integral ou o pão da farinha de trigo, porque não emagrece. Então, carboidrato, que mais? Investe nas verduras, investe nos legumes, todas aí variadas, faz uma salada bem variada, faz um arroz de couve, faz um macarrão de abobrinha, olha quanta coisa deliciosa, já está me dando até fome. Também tô ficando. Segue a linha do menos pacote e mais descasque, sabe a linha? Desempacote menos e descasque mais. É essa a linha que funciona para ser saudável nessa fase. Então, no quesito alimentação, se ela seguir essa linha, com certeza ela começa a desinflamar e começa a emagrecer. Porque, como faz uma alta carga desses alimentos inflamatórios, por exemplo, eu citei a farinha de trigo, essa inflamação impede que ela emagreça. Então, entra naquele ciclo, ó, você não vai emagrecer nunca mais, tá? Depois dos 30, começa a ficar gordinha, depois dos 40, só piora. E a mulher vai ficando com aquele trauma de que não consigo emagrecer de jeito nenhum. E é possível sim emagrecer. E depois da pandemia que eu criei o programa Magra Após os 40, eu já tenho assim, resultados fantásticos de que toda mulher emagrece em 5 a 6 semanas, que é o tempo que eu faço o ciclo do programa, entre 5 e 6 quilos, pelo menos. E, E via ali, fantástico. e alinhado tudo isso aí em conjunto, né? Fazendo o tratamento adequado, a reposição hormonal, a alimentação, tendo aquela disposição, voltar a te fazer atividade física, que também é muito benéfica, né, para a saúde. Claro, que não pode falar, vai para a academia cansada, com sono, sem energia, tem que melhorar, e aí exercício é para a vida toda. E nessa fase, não pode abrir mão da musculação, porque o músculo vai indo embora, vem a flacidez, o osso vai embora, vai vindo osteopenia, osteoporose e fratura. Então, exercício para nós, todas nós, musculação. Para quem não gosta, já pode começar a se apaixonar. E é sempre bom arrumar um tempinho, né, nessa vida tão corrida da mulher, como você disse lá no começo, né? Trabalha fora, trabalha em casa, cuida do marido, cuida do filho. Tem que arrumar aquele tempinho só para ela, é necessário. E uma coisa que eu sempre falo, quando nós estamos no avião, a comissária fala para pôr oxigênio na gente, não, e depois em quem está ao nosso lado. Isso vale para a nossa vida. Se a mulher, principalmente, que já viveu agora a primeira metade, está na segunda, se ela não consegue pôr oxigênio nela, nem é justo com ela. Então, o que eu falo para a nossa telespectadora? Põe oxigênio em você. Você não está sendo egoísta. Quando você coloca e fica super bem, aí você fala, puxa, agora eu posso ajudar a todos. Ajudar a família, o marido, os filhos, as amigas. Fica bem primeiro. Então, primeiro você tem que se priorizar. Primeiro você tem que pôr na sua lista, primeiro eu, e não, você não está sendo egoísta, e depois, sim, você estando ótimo, você pode ajudar quem você quiser, que é o que eu e a Vivi estamos fazendo aqui, te ajudando, porque Com nós cer estamos bem. com certeza, Wanderlei, eu ocupei muito mais o seu tempo do que a gente tinha combinado lá no começo, quando a gente marcou essa entrevista. Para a gente finalizar aqui, né, você já deu vários recados, mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para a mulherada que está assistindo a gente nesse momento e está aí, né, no climatério, na menopausa, enfrentando tudo isso. O que eu quero deixar com a mensagem que ela possa refletir depois é que a menopausa ela vem para todas as mulheres. Primeiro, entenda isso. Você não está única, nós estamos todas unidas. Isso vai acontecer para as suas filhas, para as suas netas, para as irmãs mais jovens. Então, é um processo para todas nós. Isso nós não podemos mudar. Ela vai afetar grande parte das mulheres, umas mulheres vão sentir mais, outras menos. E se você está nesse rol que eu chamo de ciclo da ruína da menopausa sofrendo, só traz para você uma coisa: você não tem que sofrer. Você não tem, você pode virar esse jogo. As cartas estão aí colocadas, porque agora você entende o que está acontecendo com você. O que você tem que fazer agora é dar os próximos passos. Porque eu sei que no momento você pode estar se sentindo até frágil, porque tudo isso está te afetando. Mas eu digo uma coisa: se você persistir, ou seja, mentor, eu vou persistir, eu vou cada vez mais
me empoderar mais no sentido de aprender, de aplicar, porque conhecimento aplicado não adianta. Aplicar, você vai ter todos os resultados que você precisa para ter saúde, para viver com qualidade de vida, eu te digo sim. Sim, e com certeza olhando nos seus olhos. Então, não abra mão disso, ok? Você pode, você merece, você consegue. Então, traga esse mundo para a sua vida. Tá aí então o recado da doutora Wanderleia Coelho, ela é ginecologista e também autora do livro, anota aí, Viva Sem Sofrer na Menopausa. Wanderleia, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, passar aqui essa 1 hora, olha só como rendeu, falando desse tema tão importante. Tenha certeza que foi um programa muito rico de informação. Não, Vivi, eu agradeço por estar aqui podendo colaborar, me honra você ter me escolhido e pode contar comigo sempre que você precisar para ajudar a sua audiência, porque saúde é vida, hein? Com certeza. E tenha certeza que a gente vai te chamar de novo, viu? E você de casa, olha só, se quiser rever toda a minha conversa aqui com a doutora Wanderleia, é muito fácil, é só entrar no nosso YouTube, esse programa fica lá disponível na íntegra, você pode assistir várias vezes, quantas vezes quiser, e também mandar um link aí para a mulher que você conhece que está passando por todo esse momento. A gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. Se cuida e, como a doutora disse, mulherada, se trate como rainha, se preocupe com você. A gente se vê na próxima edição. Tchau!